Deus abençoe meu irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua família, seu trabalho, sua vida. Eu gostaria de, nesse nosso tempo hoje, meditarmos um pouco no nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome no qual nós fomos batizados. Se você não foi, o batismo bíblico correto é em nome de Jesus Cristo, de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 38, que cumpre Mateus 28, 19. A questão é só a revelação de que nome é esse. Quando Jesus fala Pai, Filho e Espírito Santo, os discípulos depois batizam seus primeiros convertidos, e todo o livro de Atos você vai encontrar batismos apenas sendo feito no nome de Jesus Cristo. Mas nós vamos falar de batismo nessa noite, não. Eu quero tomar a escritura de Filipenses, capítulo 2, para que nós possamos meditar aqui nesse nome, do porquê desse nome, que também esse nome tem sido deixado de lado. Muitas vezes é tão poderoso, é tão maravilhoso e tão pouco usado, e muitas vezes usado em vão. Mas a Escritura diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Porque ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu creio que há 2 semanas atrás, nós lemos ali em Ezequiel capítulo 9, quando aqueles homens vieram com as suas máquinas destruidoras, suas armas destruidoras, e no meio daqueles homens havia um com um tinteiro de escrivão à sua cinta, marcando pessoas. Vamos observar algo. Qual era o requisito para que aquelas pessoas recebessem uma marca? E aquela marca lhes daria salvação quando as armas destruidoras entrassem em cena. Era que, diz ali, marca os homens que gemem por causa das abominações que se cometem no meio da cidade. Então, isso traz para nós, nos nossos dias, a necessidade de haver dentro de nós um clamor, mesmo que sufocado, e nós sabemos que as coisas do mundo hoje têm sufocado, e aí por isso eu disse que o nome de Jesus não tem sido tão usado. Eu me lembro, eu fiz muito esse trabalho de praças, eu fiz trabalhos nas penitenciárias, eu tive liberdade de ir aos hospitais, orar pelos enfermos, e hoje já não se tem mais essa liberdade. Nas penitenciárias não se entra mais numa visita, a menos que seja parente de primeiro grau. Nos hospitais já não se pode entrar dessa maneira, você pode ir em um lugar só e falar com aquela pessoa e não pode ir em outros lugares. As praças
já não há muito, ainda nós podemos fazer isso porque existe essa liberdade de culto, liberdade de expressão. Mas não se tem mais a atenção que nós tínhamos quando íamos falar do nome de Jesus Cristo. Quantas vezes nós oramos nas praças pelas pessoas em nome de Jesus Cristo para cura, para socorro, para libertação. Oramos por alguns moradores de rua e suas vidas foram restauradas, mas o nome de Jesus não tem recebido muito mais credibilidade. Mas esse gemido, a nossa alma, a alma de um verdadeiro cristão, ela chora, porque o nome de Deus tem sido desprezado ou menosprezado, tem se dado a ele muito menos do que ele é digno. Mas eu estava lendo, nós estamos colocando aqui nas chaves do Evangelho os parágrafos das mensagens do profeta William Branham, e nós terminamos num culto de terça-feira, nosso culto de oração, terminamos a mensagem O Éden Satânico. E naquela mensagem, o profeta, naquele parágrafo final ali, o profeta William Branham me fez lembrar daquele clamor em forma de gemido de Apocalipse, de Ezequiel capítulo 9, onde ele diz assim: toma contigo o nome, toma como escudo em cada trama, e quando ao teu redor as tentações se aglomerarem, essas coisas do reino de Satanás. O reino de Satanás está sufocando as pessoas, está trazendo, como temos falado aqui, né, as liberdades, os direitos, as ideologias, como uma insuflação. As pessoas não estão buscando o direito, elas estão alcançando liberdade de não só de influenciar, mas de pressionar as pessoas para que engulam as ideologias satânicas, através de leis, através de protestos, através de repressões, através das loucuras de, se você pensar assim, se você falar, essa palavra não pode ser falada, essa expressão não pode ser dita, isso aí. Então, esse reino vem sufocando, e isso sempre foi feito, tal como lá na primeira era, quando Satanás saiu com a doutrina dos nicolaítas. Aquilo começou como umas obras, veio um pensamento, obras, daqui a pouco aquilo tornou-se uma doutrina, e daqui a pouco adquiriu-se o poder do Estado para matar quem não tivesse aquela visão. É o que está acontecendo novamente, não mais com doutrinas, falando religiosas, mas como ideologias de liberdades, de direitos, que as pessoas não querem. O dia hoje não é eu quero ter o mesmo direito que tem aquele. Não, eu quero que aquele submeta-se ao que eu penso. Ainda que ele não pense, ele não pode colocar seu pensamento contrário ao que eu penso. Por quê? Porque o Estado me garantiu, o Estado me deu a força da nação para reprimir, a força das leis para prender, e assim tem caminhado. E chegará a um ponto maior. Mas aí, esse parágrafo disse aqui assim, ó: toma esse nome quando ao teu redor as tentações se aglomerarem, estas coisas do reino de Satanás, apenas respira o santo nome em oração. Olha que socorro é esse maravilhoso, e aí você conecta lá com Ezequiel capítulo 9. O Espírito Santo passando, aquele anjo que estava, aquele homem entre aqueles outros que vinham com as suas armas, que estava procurando por pessoas, não eram pessoas que tinham a liberdade de gritar e de falar contra. Por certo, naquele tempo também
essa repressão já estava sobre, e aí Deus permite que as pessoas fossem salvas por gemerem contra. Então vamos entender isso para os nossos dias, que mesmo que o mundo tente amordaçar a nossa voz, tente calar a nossa voz, nos impeça de expressar. Olha que expressão gloriosa aqui. Respire o nome de Jesus. Você percebe o poder que esse nome tem? O poder desse nome, se ele for gemido, se ele for respirado, se ele for pensado, ele ainda te salva. Quanto mais se esse nome for expressado. Quanto mais se esse nome for gritado dentro desse Éden satânico, dentro desse mundo desordenado que nós estamos vivendo, quando você tiver a oportunidade, nessa dimensão de loucuras e enfermidades e opressões e depressões, grite por esse nome Jesus, porque ele é capaz de extirpar toda enfermidade. Ele é capaz, de acordo com São Marcos, capítulo 16, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, tudo que você precisar, usando esse nome Jesus Cristo, ele te trará. Mas nunca tome esse... Nós usamos a expressão, né? Deve ser guardado debaixo de 7 chaves. Na verdade, não guardado, fechado assim. Mas isso é valioso demais para ficar sendo falado por qualquer coisa. Mas use esse nome com propriedade de quem recebeu a revelação do que ele significa. Ele é maior do que todo nome. Por que ele é maior? Porque o homem que recebeu esse nome, ele se aniquilou, ele se desfez, ele fez-se na forma de servo, ele obedeceu, ele renunciou, ele morreu, e ele morreu para garantir que esse nome tivesse tanto poder que, se algum dia você for impedido de falar, sua respiração em nome de Jesus Cristo te salvará das opressões desse reino satânico. Agora, vamos caminhar aqui em Apocalipse, capítulo 5. Esse Jesus glorioso, esse nome tão poderoso, há um livro maravilhoso de redenção e de escrituras de propriedade do reino de Deus, da terra, da vida eterna, na mão de um dono original que é Deus assentado no seu trono, que ninguém poderia olhar para ele, ninguém poderia abri-lo, ninguém poderia ler o seu conteúdo. Mas, em Apocalipse capítulo 5, João vê isso e ele começa a chorar. E no versículo 5 também diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Aqui você percebe a conexão com Filipenses. Ele aniquilando-se, ele é anunciado como leão, mas quando se olha para ele, ele está como um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, os santos clamavam, oravam, buscavam por Deus, mas não havia a
quem entregar. E agora, esse cordeiro morre, se aniquila, desce ao mais profundo, mas ele alcança um nome que é acima de todo nome, um nome que é redentor, um nome que é curador, um nome que é provedor, um nome que é paz, um nome que é consolo, um nome que é presença, um nome que está sempre conosco. E esse Jesus pode receber, então, as nossas orações que estavam guardadas pelos anciãos e eles jogaram esse incenso diante desse cordeiro. E aí eles cantaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por que que ele foi digno? Porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória e poder para todos sempre. Então, esse nome de Jesus Cristo, não importa se você consegue falá-lo ou se você é mudo, não importa se você teve sua voz reprimida e não consegue expressar com vocalização disso, mas se você consegue gemer em nome de Jesus, se você consegue respirar em nome de Jesus, a sua vitória é garantida pelas Escrituras. Então eu desejei trazer aqui aquele parágrafo que me tocou. Respira o nome de Jesus, o santo nome de Jesus, quando tudo isso se aglomerar sobre você. Você que tem estado doente, você pode pelo menos respirar esse nome de Jesus. Você que tem estado debaixo de pecado, de muitos pecados, você pode gemer em nome de Jesus. A sua família que está, você percebe que está perdendo a sua família. Você pode requerer essa família em nome de Jesus. Grite, cante, fale, respire, gema, mas faça isso em nome de Jesus e esse nome santo te salvará. Esse nome santo te curará. Esse nome santo mudará a vida da sua família. Começa a fazer isso e depois você vai colocar aqui nos nossos comentários: eu fui alcançado, eu tive vitória pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, enquanto temos liberdade, gritemos esse nome, Jesus. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.